E aí, pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Júlio César e seja bem-vindo ao canal Estudando Matemática. Nesse vídeo, nós vamos responder a seguinte pergunta: qual é a medida dos 7 ângulos desconhecidos? E esses 7 ângulos estão na seguinte imagem. E como vocês podem observar, nesta imagem nós temos duas retas R e S, que são retas paralelas, que são interceptadas por esta reta T, que é uma reta transversal. E em cada um desses dois pontos de interseção nós temos 4 ângulos formados, ou seja, totalizando 8 ângulos aqui. E nós conhecemos apenas a medida deste ângulo, que é igual a 40 graus. E o que nós precisamos determinar é a medida dos outros 7 ângulos desconhecidos, que são os ângulos x, y, z, a, b, c e o ângulo d. E para responder a esta pergunta e determinar essas 7 medidas, nós vamos utilizar o conceito de ângulos correspondentes. E para mais informações a respeito de ângulos correspondentes, eu vou deixar aqui o card de um vídeo no qual eu explico o que são ângulos correspondentes, caso você queira se aprofundar neste conteúdo. Mas antes de respondermos a esta pergunta, já deixe o seu like nesse vídeo e não se esqueça de se inscrever no canal, porque assim você acompanha todos os vídeos postados aqui diariamente. Então vamos agora responder a esta pergunta e determinar a medida desses ângulos desconhecidos. Nós vamos começar analisando este ângulo y. Nós sabemos que a medida do ângulo y somada com 40 graus deve resultar em 180 graus. Ou seja, esses dois ângulos são suplementares. E para determinar a medida do ângulo y, basta realizar uma subtração, 180 menos 40, cujo resultado é igual a 140. E aqui onde aparece o ângulo y, nós vamos trocá-lo pela sua medida, que é igual a 140 graus. Agora pensando aqui no ângulo z, nós sabemos que ele também é suplementar a este ângulo de 140 graus, que é o ângulo y. Ou seja, o ângulo z somado com esse ângulo de 140 graus deve resultar em 180 graus. Portanto, a medida do ângulo z é igual a 180 menos 140, o que significa que o ângulo z mede 40 graus. E nós podemos pensar também que o ângulo z e esse ângulo de 40 graus são opostos pelo vértice. Portanto, eles possuem a mesma medida, e assim, o ângulo z mede 40 graus. Agora pensando aqui no ângulo x, nós sabemos que a medida do ângulo x, somada com a medida deste ângulo de 40 graus, deve resultar em 180. Portanto, para calcular a medida do ângulo x, basta subtrair 40 de 180, e nós teremos que o ângulo x mede 140 graus. E aqui onde ele aparece, nós vamos escrever a sua medida, que é igual a 140 graus. E uma outra possibilidade seria pensar que este ângulo x ele é oposto pelo vértice em relação a este outro ângulo, logo eles são congruentes. E poderíamos pensar também que como a volta completa possui 360 graus, e o ângulo x era o único desconhecido neste ponto, nós poderíamos ter somado 40 mais 40, que é igual a 80, que pode ser somado com 140 e vai resultar em 220, e assim nós subtraímos 220 de 360, e vamos concluir que o ângulo x de fato mede 140 graus. Agora nós vamos comparar este ângulo de 40 graus com o ângulo D, e nós sabemos que esses dois ângulos são correspondentes, uma vez que cada um deles está em uma das duas retas R e S que são paralelas, e um deles é externo, enquanto o outro é um ângulo interno. E a respeito de ângulos correspondentes, nós sabemos que eles são congruentes, o que quer dizer que o ângulo D possui a mesma medida deste ângulo, ou seja, o ângulo D mede 40 graus. E aqui onde ele aparece, nós vamos trocá-lo por sua medida, que é 40 graus. E agora nós vamos levar em consideração o ângulo A. O ângulo A ele é correspondente em relação a este ângulo que nós temos aqui. Portanto, ele possui essa mesma medida, o que significa que o ângulo A mede 140 graus. E aqui onde ele aparece, nós vamos trocá-lo por sua medida. Agora vamos pensar no ângulo B. Ele é um ângulo correspondente a este ângulo que nós temos aqui. Portanto, possui essa mesma medida, ou seja, o ângulo B mede 40 graus. E aqui onde ele aparece, nós vamos trocá-lo por sua medida. E para finalizar, nós vamos determinar a medida do ângulo C, que é um ângulo correspondente a este ângulo que nós temos aqui, de 140 graus. Ou seja, o ângulo C também mede 140 graus. E aqui onde ele aparece, nós vamos trocá-lo por sua medida. E desse modo, nós identificamos as medidas de todos os 8 ângulos que nós temos aqui nessas duas retas paralelas, que são interceptadas pela reta T, que é transversal a elas.
E essas medidas estão todas indicadas aqui neste quadro e também aqui na imagem. E você conseguiu compreender como nós podemos determinar as medidas de todos esses 7 ângulos? Levando em conta que nós tínhamos duas retas paralelas R e S que são interceptadas por uma reta transversal T, você ficou com alguma dúvida em algum ponto da explicação apresentada? Você utilizaria algum outro conceito para determinar as medidas desses ângulos? Em todo caso, escreva para mim nos comentários. Assim podemos compartilhar diferentes ideias e estratégias a respeito de como resolver este problema e responder a esta pergunta. Não se esqueça de se inscrever no canal, porque assim você acompanha todas as novidades que são postadas aqui diariamente. Confira também as playlists que eu vou deixar listadas aqui no final do vídeo. Muito obrigado pela sua atenção e até os próximos vídeos.